Olá a todos, sejam bem-vindos à aula. Eu sou o professor Ian e nessa aula de hoje iremos falar um pouco a respeito de um tema que abrange algumas áreas, né, mais em específico UX, que se trata da arquitetura da informação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, ainda mais se é um aspirante aí da área, né, de design, UX, criações de site, mas vamos desmembrar esse tema parte a parte e entender o seu conteúdo, sua aplicação. É um conteúdo um pouco mais teórico, porém de fácil entendimento. Tá? Então é bem simples da gente fazer a analogia e entender. Bom, podemos começar então com o nosso tema, né? Propriamente a arquitetura da informação. E toda vez que falamos de arquitetura, você se diz respeito à construção, formação de algo, né? A estrutura, a base, que depende depois, posteriormente, de um projeto muito maior. Então é uma forma da gente arquitetar todo tipo de informação que possuímos dentro de uma página ou dentro de um conteúdo ou até mesmo um produto. Podemos chamar de AI também, tá? Ou AI, que é a mesma sigla, né? De arquitetura da informação. E a própria informação, né? São os dados relativamente do computador, né? Então a gente trabalha diretamente com informática, que são informações de forma automática utilizando o meio físico do computador, né? Então, resumindo, a gente pode definir a arquitetura da informação, né, como a arte de organizar ou até mesmo catalogar, tá? Podemos colocar produtos, mas o ideal seria websites, tá? Websites que diz respeito a páginas web, né? E, e tudo isso, né? Organizar, catalogar websites de modo que você vise a usabilidade. Então essa usabilidade ela tem que ser essencial para o usuário, né? Então a gente precisa organizar ou catalogar websites, produtos, tudo de uma maneira voltado mais para o mundo online, de maneira, deixa eu consertar aqui, que a usabilidade, né, desse sistema seja de fácil entendimento. Então não adianta a gente criar algo complexo de maneira que o usuário não consiga utilizar. Então um exemplo claro disso é uma página web onde o usuário ele não consiga encontrar, por exemplo, um determinado produto, uma determinada aba de um determinado produto. Então fica algo um pouco mais confuso, né, de você tentar identificar, né? Então a arquitetura da informação surgiu para resolver esse problema, né? E como que a gente faz isso? Organizando, catalogando toda essa informação, independente se é em um site ou se é algo relacionado a um produto,
tá? Então tudo isso também vai ser diretamente ligado à experiência de usuário, que a gente chama de UX. Tá? A ideia é proporcionar então algo que seja fácil, visual para um determinado cliente, e a gente consegue transformar aquilo que é complexo, né? Então a gente pode transformar algo que seja difícil ou complexo, tá? Para algo simples. Então a ideia é essa: pegar algo complicado, transformar em algo um pouco mais simples, à medida que o usuário não sinta a necessidade ou a dificuldade e ficar perdido na sua página. Bom, por mais que seja um assunto teórico, é interessante, né? Porque isso aqui vai impactar diretamente no usuário final. Então, se uma pessoa se sente confortável dentro de um ambiente, por exemplo, online, a tendência é que ela fique mais tempo dentro da sua plataforma. Caso contrário, se ela se sentir incomodada, algo um pouco mais difícil, não tem o porquê da pessoa estar utilizando aquela plataforma. E aí eu tenho alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar aqui. Questões de sites, por exemplo, de peças de computadores, né? Então a gente tem aqui o exemplo da Kabum, onde você tem aqui os departamentos, tá, ó. E cada departamento você possui aqui algumas peças, então fácil, né, de localizar. Vamos tirar aqui um print e a gente coloca aqui na nossa luzinha. Né? Então temos um exemplo de algum painel. E também temos aqui outros casos, como por exemplo a Terabyte. E a gente tem aqui os departamentos também. Vamos ver se aqui é o hardware. São sites diferentes, porém com o mesmo ideal, né? Então a gente tem aqui algumas ferramentas, né? Você tem aqui hardware, né? Você tem aqui o hardware e você tem alguns componentes aqui, ó. Aqui você tem hardware também e possui alguns componentes. Tudo isso então impacta numa maneira fácil de navegação. Fora isso, você percebe que a estrutura é quase a mesma, né? Onde a gente tem, por exemplo, aqui uma pesquisa, né, para o usuário realizar uma pesquisa. Aqui também temos aqui o carrinho, né? Carrinho aqui. Aqui também a mesma coisa. E a tendência é essa, né? Cada vez que você lança algo no mercado e faz sentido, as empresas, né, as páginas, elas acabam se inspirando, né? Pegando algo semelhante, a qual faz sucesso já, né? Um outro exemplo, a gente já vai chegar lá, né? Então aqui é a pesquisa e aqui é o carrinho. Então, aonde eu quero chegar com isso? Se um usuário tem uma página e algo diferente disso do que a gente está acostumado, pode ser,
o usuário pode sentir um certo incômodo, né? Pois ele está acostumado com a barra de pesquisa aqui no centro, o carrinho aqui no canto superior direito, e automaticamente o usuário, né, ele já vai procurar por todos os departamentos e todas as peças. Vale também lembrar que até mesmo a escrita, né, intervém. Se for um usuário um pouco mais leigo, né, será que ele vai conseguir adquirir ou achar tal componente com esse termo, né, hardware? Será que o usuário sabe que hardware são as partes físicas do computador? Placa de vídeo, placa-mãe, a mesma coisa para o caso da Kabum. Tá? Então tudo isso impacta, né, diretamente no usuário, mas sempre com foco, né, usabilidade. Tá? Independente se você tem uma página um pouco diferente, o foco é na usabilidade do usuário. Bom, então para que serve? Então falando tanto de websites e até mesmo aplicações, tá? A ideia é essa, né? Melhorar a experiência aí. Então podemos entender aqui como fundamentos básicos. Que façam sentido para o usuário. E aí existe toda uma técnica também, tá? A ser estabelecida, não é simplesmente pegar essas informações, né? E achar que é só fazer algo que você acha que é bom, né? Que vai ser bom para o usuário também, né? Então a gente tem todo um estudo por trás, né? Para de fato tornar algo usual, né? Ter uma boa usabilidade, independente se é um website ou uma aplicação, tá? Bom, então podemos afirmar que tudo isso se trata então como uma área de conhecimento teórica, né? É uma teoria, né? Que impacta diretamente na estrutura, ambientação e até mesmo, né, a gente pode considerar aí na navegação. De uma página, né? Então resume bem aí. Bom, e utiliza-se, né? Ou utilizando-se de meios digitais. Então a gente pode deixar essa afirmação também, né? Então uma área de conhecimento, né? A arquitetura da informação, que impacta diretamente na estrutura, ambientação e até mesmo na navegação de uma página. Eu estou dando exemplo de página
mas pode ser muito além de uma simples página, né? Pode ser uma aplicação, pode ser também um quesito de produto, tá? E utiliza, né? Vamos colocar utiliza-se de meios digitais. O que quer dizer isso, né? Os meios digitais. A tecnologia que a gente já está acostumado, tá? Então a tecnologia está presente aí já na nossa vida há um bom tempo, né? A evolução tecnológica e algumas dessas evoluções nos proporciona algumas aplicações, né, lógicas, como por exemplo os sites, as páginas web, e com o tempo a tecnologia foi evoluindo, as páginas web, os códigos também, e a necessidade de experiência de usuário também foi aumentando, né? Então, algo que ao longo do tempo modifica, impacta diretamente também em outros fatores, né? Algo bacana também de se observar são alguns aplicativos de bancos digitais, né? Então, a gente está acostumado, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo aqui, interface ou interface, né? Estamos acostumados com um modelo, né? Vamos pegar esse modelo aqui. E se a gente for comparar esses modelos, né, com outros aplicativos de banco, né, por exemplo, você vai ver que é muito semelhante, né? O que muda geralmente é a cor. E isso proporciona uma experiência, né, onde o usuário já está acostumado, né? Então, não sei se alguém já se perguntou referente a isso, né? É muito intuitivo quando você entra em um aplicativo, por exemplo, de banco digital, né? Raramente você tem alguma dúvida. Temos outros aqui também, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. E aí só para a gente comparar. Tá? Então é algo bem bacana, né? Tanto a gente pode fazer essa comparação, né, com questão de websites, né? E essa comparação também com aplicativos, né? Por mais que seja um conteúdo um pouco mais teórico, faz total sentido, né? No nosso dia a dia a gente está acostumado, né, com com esses termos, tá? Então temos os exemplos aqui Nubank, Inter e PicPay. O estudo, né, da própria arquitetura não necessariamente vai impactar direto na interface, tá? Então, como assim, professor? A ideia de arquitetar todo um sistema ou um site vem antes dessa estrutura aqui, por exemplo, de design. Tá? Então é bom deixar isso bem claro, pois são conceitos diferentes. Tá? Vamos pegar aqui então, copiar isso aqui, só para deixar um pouco mais claro. Aqui é o Inter. Deixa eu colocar aqui. Um pouco separado, né? Só para a gente comparar. E agora, copiar isso aqui também e colar. E aqui o Nubank. Tá? Então,
Às vezes isso aqui parece ser um pouco complexo, né, para um usuário. E a ideia então que a gente pode falar novamente, né, resumindo, arquitetura da informação, podemos dizer que deixa eu aumentar um pouco, o mesmo, né, ou até mesmo pode ser representado como tornar claro aquilo que seja ou é complexo. Novamente, mais uma vez. Tá? Então, não temos segredo aqui, né, quanto a esse tema. Bom, além disso, né, continuando essa linha de raciocínio, a gente pode colocar aqui também algumas imagens que diz respeito a arquitetar um sistema. Né? Então a gente tem aqui, essas imagens são bem legais aqui. Né? Tem essa, na verdade essa aqui é mais divertida, ó. Né? Então podemos imaginar dessa maneira. Você tem o usuário, você tem o contexto por trás e você tem o conteúdo. E tudo isso, né? A junção forma aquilo que a gente chama de arquitetura da informação. Então a ideia principal aqui, né? Você tem aqui, ó, a IA, que é a arquitetura da informação, e tornar mais claro a junção, né, interconexão entre um usuário, um contexto e o conteúdo. Né? Então, qual é o tipo de usuário que vai estar localizado na sua página, qual que é o conteúdo para esse usuário, qual que é o contexto tanto da página, do usuário e até mesmo do conteúdo. Né? Então, a gente tem que ser o profissional, né, dessa área, né, de arquitetura da informação, ele tem que fazer todo o levantamento, o estudo, né, e às vezes a gente tem casos semelhantes, né, como se fosse aqui um mapa, né, para tornar mais fácil a vida do usuário. Então aqui seria relacionado à navegação, tá? E temos aqui algumas outras imagens também, né, que fazem parte da arquitetura da informação, né, entre até alguns conceitos aí da própria psicologia, né, pois a gente está lidando diretamente com o aspecto humano e a mente humana, né. Então, o que será que é bom, o que será que é ruim? E aí tem vários projetos, né, que a gente vai ver ao longo aí do curso, né. Então, você pode arquitetar o seu sistema baseado-se em persona que você tem, tá? Entre outros elementos. Podemos fazer alguns sketches também, tá? Mas a ideia é essa, né? Como vai ser a navegação, qual tipo de conteúdo que a gente vai ter na nossa página, tá? Então tudo isso faz bastante sentido, né? O mapa de site também, é algo que a gente vai ver, tá? E aí a gente pode definir alguns conceitos aqui também, né? Então temos, por exemplo, o usuário. Na verdade é melhor a gente já digitar, né? Então as necessidades, né? Os seus hábitos, costumes e até mesmo comportamento. Então isso aqui relacionado ao usuário, a gente já arruma, né? Agora falando de conteúdo,
seria as características. Né, a quantidade de informação, de informações, na verdade, né? A estrutura, etc. E por último, a gente tem aqui o contexto, né? Que seria o próprio objetivo, né? Missão da empresa, tecnologia, etc. Tá? Então tudo isso aqui são o próprio contexto, né? De usuário, contexto e conteúdo. Então, usuário, conteúdo e aqui o contexto. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Então temos esses aspectos aí. E claro, a própria IA, né, é a arquitetura da informação. Então, super necessário, né, a gente ter aqui também a questão do equilíbrio. Então, o equilíbrio aqui é fundamental entre esses termos. Vamos deixar aqui. Aí. Então, o equilíbrio diretamente proporcional a essas três soluções, né? Então, manter o equilíbrio entre usuário, contexto e até mesmo conteúdo. Bom, então a gente comentou um pouquinho, né, referente a UX, né, que é a experiência de usuário, né? Então a gente falou aqui que é UX, porém a gente pode colocar que é a mesma coisa, tá? De experiência de usuário, ou a gente pode colocar até o termo em inglês, né? Deixa eu aumentar isso aqui, né? Que vem de User Experience, né? Que é, né? Então, experiência de usuário, né? O termo aí utilizado. E a gente pode colocar também como experiência de usuário, né? A experiência de usuário também vai ser ligada diretamente àquilo que o usuário sente na página e a forma como é arquitetada toda a estrutura do seu ambiente digital vai interferir nesse resultado, né? Então, quando a gente fala de projetos voltado para essa área, a primeira coisa a se pensar é em arquitetura da informação, pensando no usuário, no contexto e no conteúdo. E aí, depois que está montado essa estrutura, né, a parte inicial, né, imagine que seja a planta da casinha, aí sim você vem com outras características, fazendo o acabamento, né, que entra a parte de design. Então, as cores, onde vai ficar tal elemento, uma fonte, um termo técnico ou não, né? Então, tudo isso vem depois da própria arquitetura, né? Então, tudo isso aqui vai ser impactado, né, de acordo com a sensação do usuário. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, da caixa da Apple, né? Então dá aquela
sensação, né? Você tirar um aparelho da caixa, né? Você vê o aparelho, você vê alguns componentes que vêm junto, periféricos, como fone de ouvido, carregador, né? E proporciona uma experiência, né? Se o usuário ele adquire aqui, por exemplo, uma experiência ruim retirando o seu smartphone da caixa, você já começa com o pé esquerdo, né? Pois a dificuldade de tirar da caixa vai tirar um pouco as expectativas do usuário. A mesma coisa em uma página web, onde o usuário encontra dificuldade para comprar o aparelho. Então, às vezes, a experiência vem antes do usuário adquirir o produto, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque dependendo de toda a estrutura da sua página, né? Se ela for um pouco mais complexa, o usuário às vezes ele deixa de comprar por conta dessa experiência ruim. Mas não adianta nada também, né? Você ter aqui algo simples, o usuário comprar e ele ter essa primeiro contato, né? Uma experiência ruim em retirar o produto da caixa também, né? Então tudo isso aqui pode impactar, tá? Então a gente pode colocar aqui como satisfação do cliente barra usuário, né, com um produto ou plataforma, de modo que satisfação do cliente, né, de modo que seja focado no objetivo dentro de um determinado ambiente. Então a gente pode definir dessa maneira também, né? Tanto para produto, plataforma, né? Então a gente tem que atingir o objetivo final do cliente, né? Seja online, seja no mundo real, tá? Independente dessa situação. Bom, e esses termos, né, estão presentes, né, na nossa vida. Então vamos colocar aqui usabilidade. Quando se fala de usabilidade, algumas coisas a gente já está acostumado, né? Vamos ver se aparece algum produto aqui. Deixa eu ver algo mais simples. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Tic-Tac. Né? Se você tem aqui um determinado produto, né? Às vezes algumas coisas que são usuais a gente nem descobre, né? Então esse exemplo aqui é bacana porque algumas pessoas sabem, né? Eu nunca fiz esse teste. Essa parte aqui, ó, serve para colocar essa balinha, né? Então a ideia é você abrir essa embalagem de modo que a cápsula, né, fique concentrada aqui nessa região, né? E poucas pessoas sabem disso, né? Geralmente a pessoa abre e despeja na mão aí 4, 5, 6 de uma vez, né? Mas tem outros elementos também, né, que entra nessa mesma ocasião. Às vezes você faz algo bacana, né, que não é difícil, um pouco mais complexo, e não atinge todo o usuário, tá? E atingindo ou não, você consegue ainda ter uma boa experiência, tá? Mas aqui é só um exemplo, tá? E aí a gente pode
ir para algo agora de fato, né, que é um pouco de como começar. Então a gente pode começar falando aí da arquitetura da informação em alguns componentes, né? Ou a gente pode chamar aí de pilares da arquitetura da informação. Então vamos ver quais são esses pilares, tá? Então temos o sistema de organização, é o primeiro. Sistema de rotulagem. Sistema de navegação. E sistema de busca. Então esses pilares aqui, né, 4 pilares, falando-se de arquitetura da informação, cada qual possui uma característica. Tá? E essas características vão variar de acordo com cada conteúdo. Né? Então, falando de sistema de organização, seria organizar o quê? O assunto, né, da página, bem como o tempo, né? O tempo a gente pode falar de cronologia. Então, como é que você vai organizar o assunto da sua página em tempo cronológico? Então, quando você entra dentro de um determinado ambiente digital, você quer ver as notícias em tempo real, as notícias antigas, você quer ver, por exemplo, a história do site ou de determinado produto também, e tudo isso envolve tempo também, tá? Então é bem bacana. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui então, né? Falando aí de organização. Já a rotulagem, né, às vezes pode confundir o aluno, né, ele entender que a rotulagem seria a rotulagem de produto, mas no caso a gente não está falando de produto, a gente está falando da arquitetura como um todo, tá? Então a gente resume isso aqui como termos técnicos que podem ser utilizados na sua página, né, bem também como termos leigos. Tá? Então, quais termos você vai utilizar na sua página, né? Qual que é o seu público? Será que ele possui o entendimento? Então, tudo isso impacta também na sua experiência, né? Aí temos o sistema de navegação, tá? Então, podemos colocar se vai ser de forma global ou local a navegação, se o usuário vai ter acesso, por exemplo, a links, né? Quando você clica em um link, ele te leva para uma outra página, se ele vai permanecer na mesma página, se é um produto de terceiros, tá? Então tudo isso impacta também, né, no sistema de navegação. O sistema de busca também, né, entra no mesmo critério, né? Se é local, global ou até mesmo contextual. Então, se no seu sistema nem sequer possui um sistema de busca, né? É complicado, né? Porque isso pode causar uma experiência ruim. Então, falando de impacto, né? Em primeiro instante, você não vai conseguir visualizar a necessidade de um sistema de busca, mas depois, futuramente, vai fazer falta e vai impactar aí na sua plataforma. Tá? Então, temos o sistema de organização, sistema de rotulagem, sistema de navegação
e aqui o sistema de busca, tá? Então são conceitos bem simples, tá? Nada complexo. E algo que resume bem, né? Isso aqui é o mapa de site também. Então o mapa de site, deixa eu ver se a gente tem algum exemplo aqui. Pronto, não, né? Deixa eu pegar aqui, entrar de novo na Kabum. E a gente entra diretamente aqui no site. Vamos ver se eles possuem aqui, né? Então, vamos supor que dentro da página você não conseguiu achar determinado produto ou conteúdo. Então, a gente pode resolver esse problema diretamente aqui embaixo, ó. Então, no rodapé, né, das páginas, a gente possui aqui basicamente um mapa, né? Então, os departamentos, ó, todos os departamentos, novidades, compra segura, institucional, minha conta, atendimento, entre outros fatores, tá? Bom, então vamos tirar um print aqui utilizando a ferramenta de captura, só para exemplificar então essa janela. Vou copiar e vou colar diretamente aqui também. Então temos aqui, ó. Então aqui é o exemplo de mapa de site, onde você contém toda a navegação e estrutura da sua página, tá? Bom, além disso, né, de você ter essa estrutura, algo bacana também é referente à pesquisa, né, sistema de busca. Então aqui entra um pouco já da questão da própria programação, configurar alguns recursos da página. Então, por exemplo, se você quer buscar um equipamento, vamos supor que você queira um iPhone, né? Aparece algumas sugestões e aparece aqui iPhone, etc, né? Mas vamos supor que você queira algo um pouco mais específico. Então você queira um processador i5. Vamos ver, ó. Aqui ele já não aparece muita coisa, ó, começou a aparecer. Então ele tem aqui, ó, Intel Core i5 da 11ª geração, 12ª, porém não aparece nenhum da 10ª geração. Então eu gostaria que aparecesse aqui da 10ª geração. Para mim já seria um começo ruim, né? Por mais que você tenha modelos e tem que ter um pouco do conhecimento técnico, não está aparecendo o que eu quero. Então será que se eu colocar da 10ª geração vai aparecer alguma coisa? Ó, eu coloquei 10, porém apareceu computador, notebook e mais computadores. E não necessariamente apareceu o que eu queria, que era um processador. Tá? Então vamos pesquisar diretamente aqui o i5. E aqui bem usual, né? Esse símbolo do site, eu já sei que se eu clicar nele vai pesquisar automático. Ou pressionando a tecla Enter. E aí ele me mostra aqui então, ó, 11ª, 12ª, ó, agora sim apareceu aqui da 10ª geração. Então eu já poderia ter clicado direto aqui se aparecesse para mim. Como não apareceu, eu tenho que vir, procurar e clicar no produto. Tá? Então às vezes esse conceito é ruim para o usuário. Claro que são coisas, modelos um pouco mais simples, né? Além disso, a gente tem uns outros termos, né, utilizado, né, de card sort, né? Então é um método utilizado, né, para você organizar também, né, a estrutura do seu site. É muito comum dentro das empresas, né, a gente ter uma lousa, um ambiente, colar esses cards, né, um pouco mais de organizacional, ou até mesmo de maneira online, né, que é para a gente fazer revisão, trabalhar diretamente aí com UX mesmo, tá? Alguns gostam, outros não, mas é algo visual e bem bacana, né? Então estou mostrando aqui alguns exemplos, tá? Né? Existem alguns mais elaborados, tá vendo? Então grandes projetos necessita, né, de card.
Temos algo um pouco mais simples, né? Falando de wireframes também, tá? Então imagine que você faça um determinado protótipo numa folha mesmo, né? Então isso aqui é bem bacana. Deixa eu pegar também os exemplos de card sorting aqui. Então vou copiar essa imagem. Aumentar isso aqui. Então só os elementos, tá? Bem simples para identificar. E agora sim a gente vai pegar os exemplos aqui. Acho que deve ter uma outra imagem melhor de wireframes. Existem softwares, né? Onde a gente pode fazer esse conteúdo, né? Simulando aí a sua página ou o seu sistema, mas também você pode fazer assim como está aqui na imagem, né? No papel também, que é para a gente jogar a ideia, né? De como vai ser aí a sua página. Vale lembrar que quando a gente fala de card sorting ou wireframes, não é o resultado final de design, né? E sim a usabilidade, a navegação. A gente pode observar que aqui você teria uma imagem, que você teria texto, aqui uma outra imagem, né? Então é algo voltado mesmo para usual, como vai ser a estrutura, tá? E aí a gente pode pegar já diretamente também o termo do wireframe. Deixa eu ver. A estrutura aqui tá boa, né? Então, modelo aí de wireframes. Bom, e para chegar num resultado desse, né, existe também a questão de persona, né, que é uma forma de você simular como seria o seu cliente, né? Então você tem alguns sites, né, onde você pode criar, né, esse ambiente. Né? Então a gente tem alguns exemplos aqui de persona, onde você vai ter o tipo, né, vai ter o nome da pessoa, a idade, o salário, o gosto, né? E aí, de acordo com cada persona que você pode criar de forma aleatória, de acordo com o seu conteúdo, você prepara a sua ambientação, né, o seu site, a sua plataforma, para atender um determinado público. Né? Então isso aqui é bem bacana. Então a gente pode pegar esse contexto que se aplica, por exemplo, para esse indivíduo. Né? E isso a gente pode fazer, né? Por exemplo, tem aqui o gerador de personas. E existem alguns sites, né, onde a gente pode utilizar. Né? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Então você escolhe aqui o seu avatar, né? Escolhe o avatar. São vários, tá? Você coloca o nome, a idade, o gênero, como a persona se declara também,
qual o nível de escolaridade. E aí, com base nisso tudo, né, que você vai acrescentando, né, qual que é o papel da sua persona no processo da compra, né, se for vender produto, qual que é a renda mensal, você vai simular o seu cliente com base em algumas características e aí você pode gerar um documento semelhante a esse, né, ó. Então, às vezes ele te dá um documento pronto, né? Ó, por exemplo, um documento como esse, pronto, né? Em PDF. E aí você apresenta isso aqui para a sua equipe. Então a gente precisa desenvolver um produto de acordo com essa persona. E aí o trabalho vai ser em cima desse conteúdo, né? Da mesma maneira que a gente tem aqui. Tá? Então é um processo bem bacana, né? Envolve várias áreas aqui, várias áreas do conhecimento, mas nada diferente do que a gente viu até agora. Tá? Então, a arquitetura da informação não tem segredo, é um termo um pouco mais teórico, mas tudo se resume aí na usabilidade, né, do seu cliente, né, do seu usuário, independente se é uma plataforma, se é um site, um produto, né, tudo relacionado ao meio digital. Aí a gente tem a junção que tem que ter um equilíbrio entre usuário, contexto e conteúdo, e até mesmo poderia ser colocado plataforma, tá? E isso tudo impacta diretamente na experiência de usuário, ou do produto, ou de navegação, tá? Dentro do seu ambiente digital. Vimos que possui alguns pilares, né, da arquitetura da informação, então tudo relacionado a sistema, né, organização, rotulagem, navegação. Alguns exemplos aqui, né, da navegação de um site, card sorting, que é para a gente organizar o conteúdo, wireframes, a ideia, prototipagem, na verdade, né, prototipagem do seu site, sem contar com o modo visual. Né, para a gente fazer a parte visual, podemos utilizar aqui o exemplo do Figma. Né, também pode ser um tema de uma aula específica, onde você consegue fazer aí a prototipagem também de aplicativos, sites, plataformas, tá? Então é bem bacana também, dá para a gente entrar nesse contexto. Né? E aqui geração de persona, a gente pode também utilizar esse conceito em uma determinada aula específica também, né? Aí aqui está o exemplo, tá? Bom, e são diversas áreas então que surgem para essa área de arquitetura da informação. Né? Então, uma das áreas relacionada à experiência de usuário, criação de sites, plataformas, tá? Design também. E aí eu recomendo então você realizar uma pesquisa, né, de vagas de emprego, tudo relacionado à arquitetura da informação, UX design. Então uma área bem bacana aí que se preocupa com esses detalhes, né, relacionado ao usuário. Às vezes algo simples, né, que pode impactar diretamente na economia ou na venda de um produto, ou até mesmo na capacidade, né, de usuário ficar mais tempo na sua página ou não. Tá? Então esse conceito é bem interessante aqui da aula. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.